Olá, seja bem-vindo à gestão de restaurante. Vamos começar agora a fazer a nossa apresentação para você que trabalha com restaurante, para você que tem interesse no mercado de food service. Nós vamos apresentar o resultado de um estudo e de uma pesquisa que nós fizemos para avaliar todo o impacto das comunicações, a importância das mídias sociais a partir de 23 de março, quando começou o isolamento social, e os principais problemas que a gente tem visto na comunicação de muitos dos pequenos e médios empresários e negócios neste mercado. Bom, então nós vamos conversar a respeito de internet delivery, e eu chamo essa apresentação de A Verdade através do Espelho pelo fato de que parece que muita gente acredita que tudo que vem pela internet é verdade, que a internet só tem verdades e não acredita que nas coisas que são feitas para que ela possa acontecer. Então, muitas vezes parece uma certa ingenuidade das pessoas nesse sentido. Então vamos lembrar, o isolamento social começou no dia 23 de maio, foi a quarta semana do mês, 23 de março, a quarta semana do mês de março. E é importante a gente ir tendo em mente essas datas para a gente poder entender o que se segue. Então vamos lá. Quando começou, o que todo mundo fez? Num primeiro momento a gente ficou muito sem saber o que ia acontecer, sem saber o que ia ser feito, como que a gente ia fazer. E o que aconteceu? A maior parte dos empresários, dos gestores, dos donos de negócio, dos operadores, começou a divulgar seu negócio para ele manter uma certa relevância dentro da cabeça dos nossos consumidores. E para quem podia, começamos ou reforçamos ou tentamos incrementar a nossa venda por meios eletrônicos. E, gente, isso não é uma coisa que a gente pode considerar que não foi uma saída inteligente. Uma pesquisa que a Hootsuite fez em parceria com a consultoria We Are Social sobre a utilização de internet em 2019 mostra que no Brasil a gente teve, em média, quase 9 horas e meia, 9 horas e 29 minutos de uso de internet, em média, por pessoa diariamente. Então, você partir para divulgar o seu negócio, sua operação pelas mídias sociais e pela internet, foi uma opção inteligente. E se a gente considerar que da segunda para a terceira semana, que é antes do início do isolamento social, quando a gente estava na terceira semana, começou esse boato, esse burburinho de que a gente talvez fosse ter essa situação do isolamento social. O impacto que isso teve foi interessantíssimo. Se a gente olhar aqui no gráfico, a busca por informações e notícias na segunda semana de março foi de 725 milhões. Na terceira, o salto foi para 1 bilhão e 35 milhões. Ou seja, a gente teve um crescimento de 42%. Nas mídias sociais, a quantidade de acessos da semana 2 para a semana 3 de março saltou de 34 bilhões para 43. Um crescimento de 26%. O que não foi acompanhado pelo crescimento pela busca de entretenimento, que é YouTube e outras coisas mais, jogos, e tudo que o crescimento foi menor. Agora, isso é interessante, porque reflete uma situação que a gente já tinha tomado conhecimento quando, há pouco tempo atrás, a gente assistiu e leu sobre uma entrevista do pessoal da Anatel dizendo que de março para abril
a quantidade de uso da internet cresceu de 40% a 50%. E se a gente olhar a quantidade de postagens feitas no Facebook de 2019 para 2020, nós vamos ter um crescimento de 36,59%, ficando mais ou menos próximo dessa casa do pessoal da Anatel. Agora, interessante ver que as ações que a gente chama de cross-platform, que elas cruzam mídias sociais e internet com outras situações, cresceram quase 26%. Ou seja, muitas empresas partiram para fazer ações na internet. Não só os pequenos, mas principalmente as grandes que trabalham de uma forma diferente com isso tudo. Agora, esse impacto, quer dizer, são 80 mil novas lojas virtuais lançadas no mês de março. A gente teve, entre março e abril, 25 milhões de pedidos registrados, aferidos em 4 mil lojas. É um impacto, para a gente ter uma ideia, igual ao que a gente teve em anos anteriores no que a gente na tal da Black Friday. E o aumento de pedidos online cresceu quase 50% em abril. E a gente olhando para tudo isso e pensando também na nossa utilização, as mídias sociais têm um impacto muito grande nisso, porque muita gente e muita coisa o fluxo vem das mídias sociais. E naquele estudo feito pelo Hootsuite com We Are Social, a gente percebe que assim, a média de utilização de mídias sociais no Brasil, por pessoa, média, é de 3 horas e 34 minutos por dia, com uma penetração de 66% sobre o total da nossa população, mas na população com mais de 13 anos é de 75%. Então, as mídias sociais, elas realmente têm um impacto muito grande na vida e na forma como nós nos comunicamos aqui no Brasil. E isso impacta muito os nossos negócios e a gente precisa estar sempre muito atento em como lidar com isso. Agora, da mesma forma que ela favorece ao nosso negócio, nós temos que pensar que a concorrência também está presente na mídia social. Eles também estão postando, estão publicando e disputando os clientes conosco. Então, olhando isso, a gente pode pensar que só os domínios válidos no Brasil, até esse momento registrados pelo registro.br, são 4 milhões e 34. Esses os registrados com domínio .br, fora os que vêm só como .com ou outras situações. Ou seja, a concorrência na internet ela é muito grande. E a gente tem que lembrar que na internet não tem bairro, não tem cidade, não tem estado, não tem CEP. Você faz a busca e, a não ser que você especifique na sua busca que você quer aquela situação dentro do seu bairro, o resultado não vai trazer isso. Ainda especificando o seu bairro, pode ser que a busca traga anúncios de pessoas de fora do seu bairro. Ou seja, a gente tem que saber lidar muito com essa situação de internet. Agora, a gente viu no começo da pandemia, com essa corrida para as mídias sociais, eu estava até brincando com um amigo outro dia, parece a corrida do ouro nos Estados Unidos, todo mundo foi para as mídias sociais. A gente viu que assim, muita coisa feita de forma amadora. E as pessoas começam a falar, não, mas na internet as pessoas gostam de coisas mais autênticas, né? Como diz a minha filha que brinca comigo às vezes, que é mais raiz. Ela fala que às vezes eu sou um pouco Nutella, porque eu gosto da coisa um pouco mais refinada, mais bem trabalhada. Mas é só a gente olhar
que a live, né, começou a ser feita por diversos atores, diversos artistas, e ela começa a ter essas grandes lives feitas por esses profissionais, ela atinge a maioria da audiência. A live feita One World Together at Home, feita pela Lady Gaga, com participação de Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John e diversos outros famosos, em 18 de abril, teve mais de 70 milhões de espectadores. Agora, isso a gente não está considerando países que não têm essa aferição de audiência e a aferição de todos os canais que transmitiram isso, porque ela foi transmitida por diversos canais no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E essas produções estão sendo feitas de forma extremamente profissional. Como eu estava falando, no começo da pandemia, a expectativa do consumidor em relação a essas lives, essas transmissões e essas produções era mais baixa. Agora, conforme o tempo vai passando, a gente tem um aumento dessa expectativa em relação à qualidade da apresentação. E ela impacta em todas as transmissões, em todas as lives, em tudo que a gente faz pela internet. Então, a gente tem que lembrar que na internet, o cliente não está vendo o tamanho da sua fachada. Se você é um barzinho que tem uma portinha, ou se você é um restaurante que tem de uma multinacional que tem um quarteirão. Na internet, nós dois, inicialmente, temos o mesmo tamanho. E isso é importante que nós tenhamos essa consciência para a gente saber como que a gente está produzindo as nossas informações, como a gente está trabalhando. E, inclusive, as imagens. As imagens são muito importantes. Trabalhar nas mídias sociais, principalmente no nosso país, imagens são fundamentais. Veja só, essas imagens eu tirei dos aplicativos de delivery. Então, ela não está ruim. Elas não são fotos ruins. Elas são fotos boas. Tiradas direitinho, não estão desfocadas, elas estão bonitinhas, mostrando o seu produto. Agora, o bom é inimigo do ótimo. Eu estou competindo com outras situações, então eu preciso que o meu cliente, na hora que veja uma foto, ele tenha vontade de comprar. É que nem o cardápio, né? Eu vou compartilhar com vocês que eu trabalhei numa rede de franquia e a gente tinha as nossas páginas de cardápio tinham mais ou menos esse layout, tá? Ela tinha uma foto grande ali naquele espaço e depois duas fotos menores. Agora, a gente tinha uma estatística do impacto das fotos dentro do nosso negócio. Aquela foto grande, de tudo que eu vendia que estava nessa página, ela vendia 50% de tudo que foi vendido dos itens dessa página. Tamanha a importância da imagem. E as fotos menores representavam mais 25% das vendas. Ou seja, em muitas páginas eu tinha 10, 12 itens naquela página de cardápio e 3 itens representavam 75% das vendas, alavancados pelas fotos. E isso reflete muito essa ideia da importância das imagens. Uma imagem bem tirada, que nem uma salada tirada, que te traz um frescor, que te dá uma situação diferente, um olhar diferente, que muitas vezes a gente fala de qualidade de foto, e dando consultoria, várias vezes eu tive essa situação, essa experiência de você falar pro operador do negócio, olha, você precisa de fotos melhores. Ao invés dele contratar um fotógrafo, não, ele troca de celular. Mas é diferente. O olho do fotógrafo, a experiência dele, te traz uma visão diferente do prato. São pratos que você olha
você vê, você tem aquela textura, aquela qualidade, aquele enquadramento, aquela produção que te dá vontade de comer. E isso faz a diferença entre você pedir muitas vezes dentro de um aplicativo do restaurante A, do restaurante B ou do restaurante C. Aliás, essas fotos me foram cedidas pelo meu amigo Tony Escalante, que é fotógrafo e faz muitas fotos de gastronomia. Aliás, tem vários exemplos e vários bons amigos. Mas, para a gente ilustrar um pouco melhor, essa foto é uma foto bonita. Ela está bem feita, ela está bem tirada. Agora, é diferente de uma foto produzida com outro olhar, que dá vontade de você comer, de você pedir, que instiga você a fazer isso. Às vezes, você pega um bom retrato, ele ilustra bem, por exemplo, a sua pizza. Mas é diferente daquela foto que você olha a casquinha crocante, você vê aquele queijo derretido e ele te faz salivar. Agora são 5h20 da tarde e, honestamente, para mim, que estou sempre pronto para comer pizza, eu tenho vontade de pedir uma pizza agora. Então, é muito importante a gente lembrar isso, levar isso em conta. Porque a grande pergunta que sobra para a gente fazer é: como estão as suas comunicações? Se a gente está falando que mídia social é basicamente imagem, se a gente está falando disso tudo, como é que estão as suas imagens feitas para você trabalhar nas mídias sociais? Porque nas mídias sociais você não precisa só postar o prato. Você pode postar uma imagem que faça com que o consumidor tenha a necessidade de falar com você. Então, assim, ver uma salada onde você vê o queijo caindo, para quem gosta de salada com queijo, culpado, eu fico com vontade. Ou mesmo nhoque com carne assada. Uma foto como essa me dá vontade de comer. E eu nem gosto de nhoque. Ou um sushi onde você vê o detalhe, o frescor. Ele te instiga a comer sushi. Se eu vejo uma foto dessa, poxa, eu quero ver da onde é, quem é que fez. E isso é importante para o meu negócio ou para o seu negócio. Então, a gente precisa ver a qualidade da comunicação. A gente precisa ver, porque em muitos casos você tem as equipes tirando foto, mas qual é o conhecimento que aquela pessoa tem para produzir a informação? Ele está compartilhando, mas ele é um profissional qualificado para isso? Então, são diversas situações para a gente conversar. Essa foto tem sentido de um ponto grande, mais amplo de comunicação, do ponto de vista de campanha? Então, essa imagem, ela tem que ter um impacto. Agora, por outro lado, a gente também tem que pensar no seguinte: quantas pessoas vão ser impactadas por essa imagem? Hoje, a gente tem algumas estatísticas que mostram o seguinte: a gente tem uma audiência que a gente chama de própria. Que é o quê? São os nossos seguidores. Então, quem me segue no Instagram, no Facebook, esse público é o meu público próprio, minha audiência própria. Então, cada postagem minha, segundo as estatísticas, atinge menos de 6%. Para ser mais preciso, segundo a pesquisa da Hootsuite do We Are Social, 5,9% dos meus seguidores. Ah, mas eu tenho um pouco da audiência, que a gente chama de conquistada, orgânica, gratuita. Só que ela foi limitada, ela já foi bem maior. Até porque no começo não tinha tantos perfis comerciais, era uma coisa mais amadora. Mas hoje ela é limitada. Até porque a gente tem que lembrar que as mídias sociais são negócios e elas vendem audiência para você. Então, hoje, se você quiser ter um grande alcance, que muitas pessoas vejam você, você tem que fazer um investimento. Agora, não adianta, se você não é um profissional de comunicação, você achar que
eu tenho um amigo que trabalha com mídias sociais e ele fala que aparece o post, aparece lá impulsionar, aí o dedinho do capeta vai lá e clica e acaba com a campanha dele. Mas a grande verdade é, se você não é uma pessoa especialista para fazer esse tipo de colocação, é importante você dar uma pensada se vale a pena você fazer ou você pagar um especialista para fazer. Porque não adianta a gente só tentar fazer e achar que só fazer essa postagenzinha, só impulsionar isso, vai resolver. Não, não vai. O pessoal distribui a verba em posts patrocinados, Google AdWords, retargeting, uma série de ações que fazem com que isso te traga resultado. Então é um pouco dessa situação que a gente está falando. É importante a gente estar fazendo isso. Assim como é importante pensar o que você está fazendo para se destacar dos outros. Porque a gente tem que pensar como que a gente está trabalhando, né? Se você tiver, por exemplo, no iFood, legal, você está numa grande plataforma que atrai muita gente. Só que ele tem né, 142 mil estabelecimentos em março. 160 em abril. Então, isso quer dizer que você tem um monte de gente concorrendo com você. Dependendo do parâmetro de pesquisa que o usuário fez, você está concorrendo com todo esse pessoal. Agora, é importante você pensar o que você está fazendo para se destacar desse pessoal todo. Outra situação importante é, você sabe se o seu negócio ele tem uma estrutura de custo que te permite trabalhar com o iFood de maneira tranquila? E essa dependência das plataformas digitais, às vezes eu participo de alguns grupos de restaurantes, de gestores de restaurantes, e vira e mexe eu vejo o pessoal falando, olha, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo acessar a plataforma, está tudo funcionando. Então, assim, você se torna dependente disso. Como é que você vai trabalhar? A sua estrutura de custos está pronta para tudo isso? Você está planejando alguma coisa? Você está usando isso para trazer gente, mas o que você vai fazer para poder um dia se começar um delivery próprio, se essa é a sua estratégia, como você vai fazer isso? Então, assim, é importante tudo isso ser planejado e pensado. Não só para o que a gente vai fazer na semana que vem, achar que tudo vai acabar e vai voltar tudo ao que era antes, porque não vai. Essa história de isolamento social, de trabalhar de casa, isso está mudando a forma como a gente está fazendo negócio e está mudando a forma como a gente conduz as nossas vidas. Então, a gente precisa pensar nisso. As pessoas estão começando a ver que com a globalização e muitos negócios são feitos pela internet, a gente não precisa mais do presencial, tete a tete. A gente pode fazer muita coisa aqui, pela internet. E isso em curtas distâncias. Eu não preciso viajar até Belém para fazer uma reunião com alguém em Belém. Eu posso fazer a reunião e conduzir ela todinha pela câmera. Isso diminui o custo, isso diminui o turismo, isso diminui uma série de situações. E impactou em uma série de negócios também. Então, assim, quem trabalha com delivery tem que pensar nas estratégias e também pensar em como vai fazer. E também é importante pensar em qual experiência você está proporcionando para o seu consumidor. Porque a embalagem impacta na experiência, a forma como o delivery é feito, como o produto chega no consumidor, como você interage com ele, a importância que você tem das avaliações que você tem não só na plataforma, mas em todo lugar. Então, tudo isso é importante ser administrado. E é importante o que a gente sempre fala, a gente como consultor, e não é por uma questão da gente vender o nosso serviço ou qualquer coisa relacionada a isso,
Mas as pessoas têm que focar no que é o mais importante para o seu negócio. Então, se você trabalha com restaurante, você tem que estar prestando atenção no seu negócio, na sua operação. Agora, você muitas vezes é mais barato contratar alguém para te ajudar com aquilo que você não tem especialidade do que você querer fazer de forma amadora e achar que vai ter o resultado para competir com grandes empresas hoje que estão no mercado competindo de igual para igual com você. Bom, gente, isso era muito do que eu tinha pensado, do que a gente pesquisou, do que a gente falou. E boa sorte, sucesso a todos vocês.